Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre os tipos de dados que são utilizados na linguagem R, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, tá bom? Deixa o seu joinha aí, tá? Para fortalecer o canal. Comenta, né? Faz os seus comentários, suas críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Bora lá, vamos embora para esse vídeo, né? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho, tá, sobre os tipos de dados, tá, que são utilizados aqui na linguagem R, tá? Então, como sempre, eu preparei aqui um script de dados, tá? Você vai encontrar esse script aqui, que você está vendo na tela, lá no GitHub do canal, tá? Que você vai encontrar aí na descrição do vídeo, tá? Dá uma procurada aí que você vai encontrar o link lá, tá bom? E vamos lá, né? Então, esse script aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar, né? Esse script aqui, o objetivo dele, né, é mostrar aqui para vocês, né, quais são, né, na verdade, os tipos de dados, tá? Então, esse script aqui, tá, ele vai nos ajudar aqui a entender. Então, vamos começar aqui com o primeiro tipo de dados, tá? Os tipos de dados numéricos, tá bom? Que são os dados que a gente está mais interessado aqui, né, para entender. Então, para você definir uma variável, tá, na linguagem R, basta você escrever o nome dela aqui, tá? Dá um igual aqui, tá? E pode digitar o número aqui, o separador aqui das casas decimais é o ponto, tá? Então, esse aqui é um número, né, que a gente chama de ponto flutuante, na verdade é um número decimal aqui, tá? Então, você pode definir o número que você quiser aqui, tá? Então, definindo essa variável aqui na memória, nós vamos guardar na memória aqui o número 10.45 nessa variável num aqui, tá? Então, vou apertar aqui, ó, vou colocar o cursor aqui nessa linha e vou apertar a tecla Ctrl Enter aqui, tá? Isso vai fazer com que ele execute aqui o código, tá? Imediatamente, tá bom? Então, vamos executar linha a linha aqui, tá? Nota que aqui no console ele já deu o comando, ó, tá? Isso aqui, toda vez que você vê aqui a cerquilha, né? E o comentário na frente significa que é uma linha de código que é um comentário, tá bom? Então, eu defini aqui na memória, né, ó, o valor de 10.45, para você saber, aqui no seu ambiente você vai ter agora a memória, o número 10.45 armazenado nessa variável, com esse nome aqui de num, né, a abreviação de número. Aqui no console, ó, se você quiser saber quanto tem armazenado lá na variável num, tá? Basta você digitar NUM, aqui ele vai mostrar para você qual é o valor que está armazenado nessa memória, perdão, nessa variável aqui, tá? Então, esse aqui é um dos primeiros números aqui que a gente, né, os dados numéricos que a gente vai olhar, que são os números de ponto flutuante, aqui os números decimais, né? Os números inteiros, né, a gente pode ter também aqui a possibilidade de guardar números inteiros, né, sem casas decimais. Então, nesse caso aqui, essa linha aqui está definindo uma variável chamada int, né, com o valor de 10 aqui, né, 10 absoluto, 10 inteiro aqui, né, número natural aqui. O L, né, quando você coloca o L aqui no finalzinho, você está forçando, né, dizendo para o R aqui, para a linguagem R, que esse valor de 10 aqui é para ser um inteiro realmente, tá? Então, se você apertar aqui Ctrl Enter também, ó, tá? Aqui na variável de ambiente, olha, já guardou um número inteiro, ó, tá vendo? Isso aqui significa que é o nome da variável, chama int, né? E o valor dela aqui é 10L, tá? Outro tipo de dado que existe aqui, né? São os valores lógicos, né? Então aqui, por exemplo, eu vou definir uma variável, tá? Que chama aqui lógico, né? Logic, e estou atribuindo o valor de true para ela aqui, né? Verdadeiro, né? Poderia ser também falso aqui, né? Então poderia escrever falso aqui, tá? Também é reconhecido como um valor booleano aí, o lógico, tá? Aceita também F ou T, tá bom? Então, a recomendação é sempre utilizar a palavra aqui mesmo, né? Então, vou definir aqui o tipo de variável aqui, né? Ó, lógico, né? O valor verdadeiro aqui, ó, true, né? Como é que eu faço, né? Para saber que tipo de variável, né? Eu estou falando. Então, eu sei que existe uma variável aqui que eu chamei de int 10L, né? De propósito, mas eu quero saber que tipo de variável é essa aí. Então, você pode digitar, né? Valores assim, ó. Você pode digitar class,
por exemplo, eu quero saber qual é a classe, né, ou class, desta variável aqui, a variável chamada int aqui, né? Então, vou apertar Ctrl Enter aqui, olha lá, ó, tá dizendo aqui embaixo, né, que a variável é do tipo inteiro, tá vendo? E o mesmo você pode fazer aí com as demais, né? Você pode trocar aqui pela variável logic, né? Ctrl Enter, ó, ele está dizendo aqui que essa variável que eu chamei de logic aqui, né? Ela tem valor lógico, ó, logical em inglês, né? Também posso fazer o mesmo, né, com a variável num aqui. Não Ctrl Enter, ó, já chamou de numérico, tá vendo? A variável numérica tipicamente possui, né, casas decimais aqui, o ponto flutuante. Tá bom, pessoal? Então, esses são os tipos, né, de variáveis aí numéricas, lógicas, tá? Inteiros. E agora, vamos olhar aqui também, né, o R aceita também a atribuição de variáveis aqui, né, a variável char aqui que eu estou dizendo, né? E coloquei aqui dentro das aspas duplas, ó, qualidade e produtividade. Quando tá verdinho assim, aqui significa que isso aqui é uma string de texto, tá? É uma sequência de caracteres de texto, tá? E se você quer definir o texto, tipicamente você coloca entre aspas, tá? Aqui coloquei entre aspas duplas, né? E vou dar um Ctrl Enter aqui, né? Então já definiu aqui outra variável aqui, ó, no ambiente, né? Chamado caractere, ó, qualidade e produtividade, tá vendo? Se eu colocar aqui, né, na variável classe, quero saber que categoria que é, né? Olha lá, já diz aqui embaixo, ó, que é caractere, tá vendo? E assim sucessivamente, né? Existem agora algumas variáveis, né, que a gente usa bastante em estatística, né, que a gente chama de fatores, tá? Então, uma variável de fator, né, ela identifica, por exemplo, um atributo, né, da observação. E esse atributo é um atributo não numérico. Por exemplo, o sexo de uma determinada pessoa, né, pode ser masculino ou feminino, né? Então, essa variável aqui ela vai ser sempre um desses dois valores, né? Então, o que acontece? Se você simplesmente definir, né, esses valores aqui como texto, né, o Minitab não vai entender isso e não vai fazer contagens estatísticas aí baseadas nessa variável, tá? Então, para você definir fatores, né, então eu estou definindo aqui uma variável chamada sexo, tá vendo? Estou dizendo que é igual a um factor, né, o comando em inglês para definir fatores é factor, né? E aqui C, né, é a abreviação de combine, tá? Ele vai combinar dois textos aqui, ó, que eu coloquei entre aspas duplas, né? Texto masculino e feminino, e ele vai entender essa variável aqui, ó, não como texto, tá? Ele vai entender essa variável aqui como um fator, na verdade, quer ver, ó? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó, sexo é uma variável fator, né, com dois níveis. Então, essa variável tem dois níveis, feminino e masculino, que corresponde ao valor 2 e 1 aqui, né, na memória do R, tá, da linguagem R. Também é possível trabalhar com datas, tá? Ela segue aqui o padrão da ISO 8601, tá bom? Então, esse comando aqui vai definir uma variável data, tá? Que tem armazenado ali uma data, né? Então, se você vir aqui nas variáveis de ambiente, ó, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, 2025, 7/27 no padrão UTC, né? Então, essa aqui é uma variável de data, tá? E agora, né, vamos dar uma olhada aqui, né, em como funcionam aqui vetores, né, que são listas de valores aqui, tá? Na linguagem R. Os vetores, eles precisam ser todos do mesmo tipo de dados, tá? Então, se você vai definir um vetor numérico, como essa linha aqui está mostrando, a linha 27 aqui, todos os números aqui, tá vendo? Tudo isso aqui precisa ser inteiro ou numérico. Perdão. Então, aqui, o que você tem que fazer? Eu vou apertar Ctrl Enter aqui, e ele vai definir aqui uma lista, ó, tá vendo? De 5 números, tá vendo? É uma variável numérica, vai de 1 a 5, né? E tem 5 valores armazenados, tá bom? O mesmo pode acontecer que você pode definir também um vetor, né? Chamado de vetor char aí, né? De caracteres, e colocar uma lista de caracteres dentro. Eu vou dar o Ctrl Enter aqui nesse comando, ó, já veio para cá também, tá vendo? Um vetor de caracteres, ó, já chamou, né, uma variável de caracteres já, com 3 valores aqui, A, B e C, tá bom? Então, os vetores, né, também são bastante utilizados aqui no R, né, para você fazer operações, aí nós vamos aprender mais adiante, né? Vetores, por exemplo, você quer multiplicar aqui todos esses números aqui desse vetor por 5, né? Então, basta você colocar vetor
num é igual a ele mesmo, multiplicado por 5. E aí você dá um Ctrl Enter aqui, e os valores aqui da variável, ó, já foram todos multiplicados por 5, tá? Para retornar o valor original ali, né, vou dividir aqui por 5, voltou os valores originais, vou corrigir meu script aqui, tá? Então, é para isso aqui que servem os vetores aqui, né? Então, você consegue fazer operações aqui no conjunto de dados, né? E também fazer, né, uma sequência aí de valores, tá? O único requisito aqui com relação aos vetores é que eles todos sejam do mesmo tipo de dados. Se ele é numérico, se ele é um inteiro, se ele é um texto, se ele é data, todos os valores dentro desse vetor precisam ter o mesmo tipo de dados, tá bom? Se você quer dar uma olhada, né, nesses vetores, né, existe um comando aqui, né, muitas vezes esses vetores aí são bem grandes, né, então existem alguns comandos aqui para você verificar a estrutura, tá, de um vetor, de uma matriz, né, ou de um conjunto de dados, ó. Então, você dá aqui, ó, Ctrl Enter, você digita assim o comando, ó, str, né, que é de structure, e aqui, ó, o nome da variável, né, ou da lista ou do vetor que você quer avaliar. Então, vou dar um Ctrl Enter aqui, ó, ele vai mostrar a estrutura aqui para mim, né, do vetor numérico aqui, ó, tá? Então, essa aqui é a estrutura, ó. Eu sei que é um vetor, tem valor de 1 a 5, né? E os valores é 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó, tá? Então, um vetor de tamanho 5 aí, tá? O mesmo para caractere, ó, ele vai mostrar, né, tipo de variável, tá? E se você quiser, né, verificar as estatísticas, né, sumarizar as estatísticas, né, esse comando aqui, summary, tá? Ele faz um sumário, tá, numérico de uma lista de números aí que você quiser, ou uma coluna de um banco de dados, e sucessivamente. Nós vamos ver mais adiante, tá, como utilizar bancos de dados aqui. Então, essa variável aqui, se você digitar summary, como está aí na tela, tá? E colocar a variável que você quer checar o sumário, ó, eu vou dar Ctrl Enter aqui. Então, nota que aqui embaixo, ó, ele está mostrando qual é o valor mínimo, qual é o primeiro quartil, qual é a mediana, qual é a média aritmética, o terceiro quartil, tá? E o valor máximo. Aqui deu certo de ser tudo em ordem aqui, porque eu coloquei os números, né, todos em ordem aí. Mas é dessa forma que você faz aí o sumário estatístico, né, de uma variável, de um vetor aí, tá bom? Já falei sobre isso, né, para você ver que tipo, né, de dados aqui você utiliza o comando class, né? Então vou pegar aqui class vector num, por exemplo, e ele vai dizer aqui que é um vetor numérico, né? Então é um vetor de números, né? Ok? Então vamos seguir, né? Outro tipo de dados aqui, né? São as listas, tá? As listas diferente dos vetores, tá? No R, as listas podem ter uma sequência de qualquer tipo de dados. Então, nessa lista aqui, por exemplo, né, você dá o comando list, abre parênteses aqui, e aí, aqui em nome, eu tenho João, né, que é uma variável caractere, a idade, né, é um valor numérico, ó, 30 anos, é um inteiro aqui, né, a altura, 1,75 metros, tá bom? Provavelmente, né, e se está ativo aí em alguma lista, algum controle, está dizendo que é verdadeiro, ó. Então, ao definir essa lista aqui, eu vou definir uma lista que tem todas essas variáveis aí. Então, vou dar Ctrl Enter aqui, né? O comando é list, a gente já viu ali. Então, olha aqui, ó, que apareceu aqui, tá vendo? Ele tem sempre essa setinha azul aqui na frente para você expandir, tá? Então, ele está dizendo que é uma lista de 4 componentes aqui, ó. Então, eu vou abrir aqui e está dizendo, ó, que é o nome é um caractere, é João, a idade é numérico 30, a altura também numérico 1,75, e se está ativo é um lógico verdadeiro, tá bom? Para você definir, né, muitas vezes você precisa trabalhar aí com análises, né, e a sua função vai criar listas aí de valores, então as listas são mais flexíveis no que tange ao tipo de dados, tá bom? E por último, né, o último dado aqui que a gente vai ver, né, mais basicão, são as matrizes aqui no R, tá? Então matrizes, tá? É uma sequência de linhas e colunas, né? Você define, né? A definição é exatamente a mesma que uma matriz matemática, tá? Então esse comando aqui, ó, tá? Matrix, ele é utilizado para definir uma matriz, tá?
Então aqui você pode colocar, aqui eu estou colocando o intervalo de 1 a 9, tá? Esse comando aqui vai fazer o quê? Ele vai popular toda a matriz com números de 1 a 9, tá? Aqui, o primeiro argumento dessa função é o número nrow, aqui significa o número de linhas, tá? Que é igual a 3, estou especificando aqui que eu quero 3 linhas, e o número de colunas que eu quero é igual a 3, tá? Isso aqui vai definir uma matriz 3 por 3 na memória aqui do R, tá? Então, vou apertar Ctrl Enter aqui mais uma vez. Se você olhar aqui, ó, tá? Vou fechar aqui a lista, né? Então, tem uma variável matriz aqui, tá? Que tem os valores aqui, né, ó, 3 linhas e 3 colunas, tá? É sempre linhas e colunas aqui a definição, tá? Ele tá aqui, se você clicar em cima dele, ó, ele vai abrir aqui a janela de dados para você ver a matriz, ó, tá? Então, eu tenho aqui os valores na coluna 1, na coluna 2 e na coluna 3, tá? Como eu falei, de 1 a 9, né, ele foi populando aqui os valores, tá bom? Então, essa é a matriz aí que a gente definiu, tá? Se você quiser, né, definir que você quer que a matriz seja populada na horizontal, por exemplo, né, basta você colocar o seguinte argumento, ó, tá? Então você vai colocar aqui vai whole igual a true, tá? Verdadeiro. Então, ou seja, popular por linha, ele está dizendo que é verdadeiro. Então eu vou apertar Ctrl Enter aqui, ele vai redefinir a minha matriz, né? E agora, ó, tá? Eu vou clicar aqui em cima dela de novo para você ver, ó, agora está populando na horizontal aqui, ó, tá vendo? Então, toda vez que você clicar aqui em uma variável, né, que pode ser exibida aqui em formato de dados, tá? Então, você clica nela aqui, ela vai abrir essa janela aqui, ó. Então, ele está com o objeto matriz aberto aqui. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é como é que você define, né, matriz, tá bom? Aqui, né, se eu quiser acessar um elemento dessa matriz, né, agora, por exemplo, aqui eu estou definindo que eu quero elemento da linha 1 na coluna 2, né? Então, ele vai retornar lá para mim o número 4, provavelmente. Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui. Não, foi o número 2, né? Então, vamos olhar de novo a matriz, como é que tá, né? Ó, número 2, então a primeira linha, a segunda coluna, número 2 aqui, né? Eu fiz por linhas aqui agora, esqueci que eu tinha transposto aqui a matriz. Tá, então, se você quiser acessar todos os elementos da segunda linha, basta você deixar aqui o argumento da coluna em branco, como está aqui, né? Então, você dá Ctrl Enter aqui, ó, ele vai pegar todos os elementos da segunda linha. E, de maneira similar, né, ó, todos os elementos da primeira coluna, né? Então, vai ser 1, 4 e 7 aí, ó, tá? Então, ele pega ali, né, todos os elementos ali, tá bom? Você pode definir aqui também, ó, por exemplo, intervalos, né? Da primeira até a segunda colunas aí, ó. Se você der Enter aqui, tá vendo, ó, já pegou a primeira e a segunda colunas ali. Tá bom, pessoal? Bem simples, né, de utilizar, bem fácil aí de aprender, né? Então, vamos olhar agora aqui por último, né, que são os data frames, tá? Esse aqui, de longe, tá, vai ser o tipo de dados que a gente mais vai agrupar os nossos dados em data frames aqui para que possam ser analisados, tá? Se você importar dados, né, ou vai ser um data frame ou vai ser um table, mas esse a gente vai ver mais adiante, tá? Então, os data frames, né, nada mais são do que colunas, né? Cada coluna é um tipo, tá bom? Ele é muito semelhante a uma lista, porém o data frame, né, ele é muito utilizado aí, né, para comandos, tá, que você vai aplicar, né, adiante aí. Então aqui você vai ter vários valores, né, por coluna, tá vendo? Ó, então eu vou definir aqui esse data frame, ó, com uma coluna chamada nome, tá? Vai ser do tipo caractere, ó, vai aguardar os nomes das pessoas. A coluna idade, tá? Que vai armazenar a idade das pessoas, bem óbvio, né? A altura, né? São campos numéricos aí. Sexo, né? Como um fator aqui, ó, né? De cada pessoa, tá vendo? E vou armazenar esse data frame aí agora na memória. Tá? Então vou abrir ele aqui para você ver, né? Antes de explorar ele aqui, né? Então estou clicando nele aqui, ó. Nota que agora, isso aqui se parece muito com uma planilha já, né? Dessas que a gente tem utilizado aí nos softwares como Excel, Minitab, né? Então eu tenho aqui uma variável chamada nome, que tem 3 valores, ó, esse banco de esse data frame, né, que a gente chama aqui, né? Essa moldura de dados aqui, ela tem 3 valores já, né? Aqui no R, pessoal, né, a gente costuma utilizar os dados aqui, né, de uma maneira chamada tidy, tá? O que é tidy, né? Que são dados tidy, né? Toda coluna representa uma variável,
tá? Cada linha representa uma observação de todas essas variáveis, tá? E uma célula representa uma observação da variável dessa coluna. Tá? Então, isso aí é organizar os dados de maneira tidy, tá? De maneira limpa, inteligente aí, tá bom? Então, sempre que puderem, guardem os dados dessa forma aqui, cada coluna representando um tipo de variável, tá? Do seu estudo aí, tá bom, pessoal? Para você visualizar, né, os data frames, você pode simplesmente digitar o nome dele aqui também, né? Ó, vai mostrar aqui, né, todo o data frame, né? Então aqui como são pouquinhas observações, né, só 3, cabe aqui no console, né? Vamos fazer o sumário gráfico agora, ó, né, desse data frame aqui, tá? Olha que legal, ó. Aqui nessa variável aqui, né, chamada nome, eu tenho 3 entradas, é uma variável de caractere, né? Tá no modo caractere aqui também, tá? Na variável idade, né, ele já, como é uma variável numérica, ó, ele já fez aqui, né, o sumário estatístico para mim, ó. Então, o mínimo de 25 e o máximo de 30 anos nesse conjunto de dados aí. Uma média de 27 a quase 28 anos aí, tá? A altura, mesma coisa, ó. O mínimo de 1,65, o máximo de 1,80, né? Uma média, né, de 1,73 aí de altura, tá? Esses 3 aí. E aqui a variável sexo, ó, a importância, né, de definir a variável como um fator, né, ó, tá vendo? Ele enxergou aqui, né, nesse nível aqui de feminino de fator, uma observação, e masculino aqui, ó, né, 2 observações. Se você olhar aqui os dados, ó, é exatamente isso, né, ó, essa coluna aqui, tá? Então, é uma maneira aí, né, de acessar, né, o sumário estatístico aí de todas as colunas do data frame de uma vez só, tá? Aqui para mostrar a estrutura do data frame, né, ó, então o data frame já tem uma estrutura mais complexa, ó, então é interessante dar uma olhada. Então ele mostra aqui que o data frame tem 3 observações de 4 variáveis, ó, que legal. Então a variável nome, caractere, tudo isso que eu já falei, ó, ele vai descrever aqui, né? E a variável sexo, que é um fator com 2 níveis, ó, tá vendo? Olha que interessante isso aqui, né? Então, é isso, tá? Não há muito mais o que dizer aí sobre os data frames, né? Eles são listas, né, de múltiplos valores, de múltiplas variáveis aí, tá? Vai ser o tipo de dado aí, de estrutura de dados que a gente mais vai utilizar aqui nos próximos vídeos, tá bom? Para acessar colunas, né, desse data frame aqui, tá? Então você pode, primeira coisa, né? Existem algumas maneiras aqui, né? Você, para acessar, por exemplo, a coluna nome, né? Você quer saber quais são os nomes que existem, né? Então você digita primeiro aqui, ó, o nome do data frame, eu chamei de DF. E aqui, né, na sequência, você coloca o sinal sinal monetário aqui, né? O cifrão. E coloca aqui o nome, né? O nome da coluna que você quer acessar. Então temos lá uma coluna chamada nome, que é caractere, ó. Vou dar um Ctrl Enter aqui. E ele vai mostrar todos os 3 valores que estão armazenados nessa coluna dentro deste data frame aqui, tá? Uma outra maneira é utilizando colchetes aqui, né? Colchetes duplos aqui, tá bom? Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui, ó. Ele vai mostrar todas as idades, tá? Tá vendo aqui, ó, 25, 30 e 28, né? E aqui, né, para acessar por linhas ou colunas, né, como no formato de matriz, ó, tá? Ele vai acessar da primeira até a segunda linha, tá? De todos os dados do data frame. Então ele mostra aqui a primeira e a segunda linhas, ó, o intervalo que eu defini aqui, né, do data frame, né? Então, basicamente é isso, tá? Os tipos de dados são esse aí, tá? Espero que você tenha gostado, foi um vídeo bem rápido aí. Se você ficou com dúvidas, né, deixa aí os seus comentários, tá bom? Se eu esqueci alguma coisa, eu falei algo errado aqui, tô aberto a sugestões e correções, tá bom? Não se esqueça de inscrever aí no canal, tá? Deixa o seu like aí se você gostou do conteúdo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.